nos domingos que eu prego, fazendo essa exposição do capítulo 1. E hoje nós vamos analisar o verso de número 7. O verso de número 7 não é diferente. O Paulo, lembrando, do verso 4 até o verso 7, Paulo vai derramar doutrina, Paulo vai derramar teologia na cabeça dos irmãos, na cabeça de todos aqueles que leem essa carta aos Efésios. No verso 4, só recapitulando, Paulo tratou da doutrina da eleição e da santificação. No verso 5 e no verso 6, o Paulo tratou da doutrina da adoção e da predestinação, e agora no verso 7, o Paulo vai tratar da doutrina da redenção. Por isso, da música que está sendo cantada, esta última música, provavelmente, mais 2 domingos fora esse, será cantada essa música para fundamentar a doutrina da redenção. A doutrina da redenção, eu poderia tentar fazer essa exposição em um domingo só, mas eu não quero correr o risco de não dar o devido valor a esse precioso assunto que é essa palavra e essa doutrina. Então eu vou tentar fazer em 3 domingos, usando cada domingo para analisar um dos termos que será trabalhado a cada domingo aí. Então, vamos ler o verso de número 7, Efésios 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Pai, diante da Tua palavra, nós estamos e pedimos, ó Deus, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade alcance o nosso coração, que a nossa mente seja levada cativa à obediência do Senhor, que essa doutrina venha realmente impactar a nossa vida e transformar o nosso jeito de viver. É isso que te pedimos, Senhor, que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito do Senhor tome conta desse ambiente, que tudo aquilo que vem para roubar a semente, que tudo aquilo que vem para tirar a atenção do teu povo, seja destruído, seja aniquilado, e as mentes possam ser cativas à obediência e à audição da tua palavra. É esta oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Sempre vale a pena nós gastarmos um pouquinho de tempo na questão do contexto, porque fica mais fácil para nós aprendermos aquilo que está sendo apresentado aqui no verso 7. Então, o Paulo aqui também vai ter preocupações. A primeira preocupação de Paulo, no verso 7, é apresentar a vontade do Pai. Paulo, de modo categórico, ele começa o verso 7 apresentando a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Você percebe que a redenção é coisa da Trindade. A redenção foi arquitetada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada aos nossos corações pelo Divino e Santo Espírito, o nosso companheiro, aquele que nos convence do nosso pecado, da morte, da justiça e do juízo de Deus. Então, a redenção, ela tem um propósito. Qual é o propósito da redenção? É de nos fazer santos, de nos fazer irrepreensíveis diante do nosso Deus em amor, para a glória sempre de Deus, o Pai.
Então, este é o maior propósito da redenção. Por isso que a redenção, ela também é como se Paulo estivesse chegando na conclusão da doutrina que ele começa a derramar no verso 4, quando ele está falando da eleição e da santificação. Aí ele continua falando não só da eleição e da santificação. No verso 5 e no verso 6, ele vai expor a nossa adoção e a nossa predestinação, como parte do plano redentor do nosso Deus. Isso é bom a gente lembrar, porque é através da eleição e santificação, da adoção e da predestinação, que nós podemos ser adotados, feitos filhos do Deus Santo, do Deus bendito, do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 3 a 6, o Paulo usa para descrever o supremo propósito e objetivo de Deus em relação a mim e em relação a você. E ele vai deixar bem claro que tudo isso foi feito no amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Só no amado nós podemos andar em santidade na presença do Deus Santo. Lembram? Deus, quando chama o povo de Israel, ele diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Lá em Êxodo. Aí o Pedro também vai repetir isso na primeira carta, quando ele escreve: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Como que nós podemos ser santos? Em nós mesmos? Não, só existe uma possibilidade. Podemos nos tornar santos se estivermos naquele que santifica a vida do homem. Quem é? Jesus. Jesus Cristo. Fora de Jesus não há possibilidade nenhuma de sermos perdoados, de sermos redimidos, de sermos santificados. Ninguém se torna santo, apesar de que existem costumes de decretar uma pessoa santa após a morte por um homem ou por um concílio de pecadores. É isso que não dá para entender. Como que pecador decreta alguém que morreu santo? Não tem como. Só um santo pode dizer que nós somos santos. Só um. E este é Jesus Cristo. Então, quem está em Jesus, santo é. Quem está fora de Jesus, santo não é. Ainda que seja santificado, beatizado, canonizado e, sei lá, tudo o que quiserem fazer, podem fazer. Fora de Jesus não há santidade, não há santificação. A segunda preocupação do Paulo é também em descrever a tarefa do Filho. Você observa isso do verso 7 até o verso 12, o Paulo vai gastar estes versos para falar o que é que o Filho, qual é o papel do Filho na doutrina da redenção. A obra do Filho. Então o verso 7 vai mostrar o quê? A obra do Filho, porque o Pai tinha uma necessidade e ela precisava ser realizada. E ela foi realizada através de quem? Através do Filho. Qual era essa necessidade do Pai? Reconciliar as criaturas que se rebelaram contra Ele. Mas para que estas criaturas fossem reconciliadas e se tornassem filhos de Deus, era necessário que alguém fizesse a intermediação, que alguém construísse uma ponte, que alguém abrisse uma possibilidade, porque entre nós e Deus havia um abismo, e esse abismo chamado pecado. Imagine vocês, quando dá aquelas enchentes aqui próximo a nós, na ponte do rio Ivaí, se não tivesse aquela outra ponte de subterfúgio, como que nós atravessaríamos aquele rio se quiséssemos ir até Maringá? Não teríamos como. Então, é como se isso se aplicasse a nós. Não tem como nós irmos a Deus, porque
na nossa frente, entre nós e Deus, existe não só uma enchente, mas existe uma cratera, uma erosão imensa, intransponível. Ninguém é capaz de construir alguma ponte sobre isso. Ninguém é capaz de abrir um caminho alternativo para que pudéssemos ter essa ligação. E isso fica muito claro, muito evidente nas Escrituras, quando o profeta Isaías, ele diz quem é que rompeu essa barreira, no capítulo 59, verso 1 e verso 2. Eis que na mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Todos nós estávamos sem comunicação. Todos nós, seres humanos, estávamos interrompida a nossa caminhada em direção a Deus. Todos nós caminhamos fora de Jesus, todos nós caminhamos em sentido oposto à vontade de Deus. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Por isso que Deus não ouvia a cada um de nós. Por isso que a redenção, ela parte de Deus. Ninguém pediu para ser redimido. Ninguém desejou ser salvo, porque todos nós não sabíamos da possibilidade. Por isso que Ele veio em busca das ovelhas perdidas. Nós somos essas ovelhas perdidas. Nós estávamos perdidos, desgarrados, sem possibilidade, sem acesso. E Ele veio para que nós pudéssemos então ter a possibilidade de, em Jesus Cristo, chegarmos não só na posição de eleitos e santificados, não só de adotados e predestinados, mas ocuparmos uma posição superior à que Adão ocupava quando estava em plena comunhão, em plena inocência, vivendo naquele jardim. Porque ele não passava de uma criatura, e nós, como pecadores, agora reconciliados pelo Filho, não somos mais aquela criatura pecaminosa, mas nós somos filhos, ainda que adotados, mas somos filhos. Temos o direito de sentar à mesa do nosso Pai, não por nós mesmos, mas pela vontade da santa e bendita Trindade. Ele veio para derrubar essa barreira. Sem Jesus não há possibilidade alguma de nós sermos reconciliados com Deus, com o Pai das luzes, com o Pai dos Espíritos, conforme diz as Sagradas Escrituras. E a outra preocupação de Paulo é formar em nós uma consciência cristã. Paulo está escrevendo para uma igreja recém-formada, composta em sua maioria de escravos. E ele está querendo que essas pessoas olhassem para Jesus e pudessem ter esse entendimento, ter essa consciência de que se ele não tivesse vindo, de que se ele não tivesse se encarnado, se ele não tivesse descido de sua glória, se ele não tivesse deixado o palácio real e vindo para esta terra, nós jamais teríamos possibilidade de um dia irmos morar com este santo, bendito Deus. E é por isso que muitos tropeçam nessa doutrina. Porque numa mente do homem natural, ou de uma pessoa natural, como pode um morrer para salvar todos que nele crê? É difícil. Para a mente natural, isso é impossível. E por isso que há a necessidade do trabalhar da Santa Trindade,
Porque aí entra o papel do Espírito, que é o Espírito quem nos convence de que Ele morreu a minha morte, para que eu possa viver a sua vida. Esse é o mistério que Paulo trabalha tanto e usa tanto essa palavra na carta aos Efésios, principalmente no capítulo 1. Ele fala várias vezes sobre esse mistério que ninguém consegue explicar. O justo pelos injustos, o santo pelos profanos. Essa foi a troca. Foi isso que aconteceu no plano da redenção. E por isso que muitos que estão dentro das igrejas, caminhando anos e anos dentro da igreja, e você percebe que a pessoa ainda não entendeu a redenção quando você chega a ela e pergunta assim, simples, você se acha cristã? Aí na resposta da pessoa, você já identifica que ela não entendeu a redenção. Uns vão dizer assim, frequentemente são essas as respostas. Estou tentando ser, ou estou tentando me tornar. Quem diz isso é porque ainda não entendeu o plano redentor de Deus. É óbvio, é claro. Estas declarações não indicam nada mais do que isso. Porque a pessoa que diz isso, ela não entendeu que a salvação não está nela, que não depende nela. Ela não entendeu que nós não podemos, por nós mesmos, nos tornar cristãos. Você se acha cristão? Por favor, não diga mais. Estou tentando me tornar, estou tentando ser. Que o sangue de Jesus tenha poder e abra a sua mente, lave a sua mente, ganhe seu coração. Que pulo que o irmão deu, né? É o sangue de Jesus que tem esse poder. Até de despertar você que dorme. Vai dormir na sua casa. Aqui não. Acorda. Acho que eu vou trazer ele para cá. Vai ajudar bem. Então fica com essa grande dificuldade. Após quase 2000 anos de cristianismo, calma, Rose, bebe água. Está rindo demais. Ela não estava dormindo, está rindo demais do pulo que deram. Então, mas após quase 2000 anos de cristianismo, eu às vezes fico triste, porque ainda é necessário dizer estas coisas básicas, estas coisas simples. Nenhum homem se fez, nenhum homem se fará, nenhum homem se tornou e nenhum homem se tornará cristão. Nunca na história aconteceu e nunca acontecerá. É isso que nós devemos ganhar essa mente. Por quê? Porque todos os nossos esforços são inúteis diante do Senhor. O profeta Isaías diz que eles não passam de trapo de imundície, de absorvente sujo. Em outras palavras, é isso. Não passam disso. Então, como poderíamos chegar até Deus? E quem está escrevendo isso é uma pessoa que tentou se reconciliar com Deus a partir da própria religião. É Paulo, a ponto de dizer que entre os fariseus ele era zeloso, ele era o mais top que existia, ele era aquele cara que tentou de todas as formas cumprir ao pé da letra
E quando ele teve o encontro com a graça de Deus, ele percebeu que tudo aquilo que ele achava que era bom, tudo aquilo que provocava orgulho na vida dele, dentro do caminhar religioso, ele olha para tudo aquilo e diz: tudo isso agora para mim é esterco, é refúgio, não serve para nada, porque ele entendeu que só através de Cristo, só através da graça é possível o homem se alegrar, é possível o homem se salvar, é possível o homem se tornar santo. O primeiro termo, então, que nós vamos ficar hoje é essa palavra fantástica aí, redenção. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, hoje nós vamos ficar com esse termo redenção. No próximo domingo, se Deus permitir, por meio do seu sangue, e depois, para concluir essa série, nós vamos ficar com as riquezas da graça. Nós vimos, domingo retrasado, a glória de Deus, a riqueza da glória. E agora nós vamos ver a riqueza da graça depois, tá? Então, voltando para essa palavra redenção, essa palavra ela é constantemente usada no Novo Testamento para se referir à nossa salvação. Então, todas as vezes que você ouvir essa palavra redenção, ela está fazendo uma referência à salvação, que começa lá com a eleição e a santificação, que sequencia com a adoção e a predestinação, e que se conclui com a redenção. Então, Paulo deixa isso muito claro. Eu separei alguns versos, o Evandro vai me ajudar na leitura. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Olha como essa palavra ela é usada constantemente nas Sagradas Escrituras. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Redenção. Ele conclui a frase com redenção e ele inicia dizendo que não partiu da nossa vontade. Percebem? É por iniciativa dele. Paulo já tira todas as possibilidades do homem achar-se capaz de ser um cristão. Ele diz: não, você só é redimido porque começou através da vontade dele. Não foi da minha e não foi da sua. Um outro texto que Paulo também vai mostrar esta palavra, ligando-a com a salvação. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A redenção por todos aconteceu por quê? Olha como ele começa. Não foi porque nós pedimos, mas foi porque ele quis se dar. Ele se deu. Alguém aqui orou a Deus pedindo: Deus, envia Jesus para morrer por mim naquela cruz do Calvário. Alguém fez essa oração? Se fez, passa a mão na cabeça, passa nas costas, está nascendo asa e tem auréola. É anjo. Não pecou. Esse não é filho de Adão. Então você percebe Paulo sempre colocando a redenção como alguma coisa que vem de Deus para nós, para nos salvar, para nos resgatar, nos reconciliar com o Pai. O outro texto é Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aqui tem uma construção fantástica. Ele coloca a remissão no meio de duas ideias.
Qual? Primeiro, não são as boas obras que nos salvam, que nos santifica, que nos resgata, que tira de nós os nossos pecados. Quem nos resgata, quem tira de nós o nosso pecado é Cristo que se deu. E por Ele ter se dado e tirar o nosso pecado, Ele forma, através deste povo, um povo zeloso de boas obras. Percebem como que Paulo trabalha essa ideia da redenção à nossa mente, ao nosso coração, para mostrar que tudo vem de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Não parte de nós, vem dele. Então, como esse texto aqui, na verdade, ele é vital, segura um pouquinho, Evandro, como esse texto, ele é vital, esse texto que nós vamos ver aqui de Mateus 28, vale a pena a gente perceber que essa palavra redenção, ela é muito usada, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Por que ela é usada lá no Antigo e ela é usada no Novo? O próprio Senhor Jesus vai usar ela aqui. Lembrem-se, no Antigo Testamento, um homem, quando ele se tornava um escravo, e ele poderia se tornar um escravo por duas possibilidades, ou ele era capturado e vencido por alguém mais forte, então ele se tornava escravo daquele que o venceu, ou se tornava um escravo por causa de dívida. Então ele fazia lá as suas dívidas e ele se tornava escravo do seu credor. Aí tinha uma possibilidade, ele poderia ser redimido, ele poderia ser resgatado por uma pessoa mais próxima, ou de um grau de parentesco melhor, mais próximo, que pagasse pelo seu resgate. Então, você se tornou escravo, foi capturado ou ficou lá cheio de dívida, a pessoa te levou como escravo, você tinha essa possibilidade, que o parente mais próximo seu, que tivesse condições de pagar o resgate, fosse lá, pagasse o seu débito ou pagasse aquilo que o credor exigisse, você estaria livre. Então, essa é a ideia. E Paulo vai utilizar muito esse termo resgate para explicar essa doutrina da redenção. Não só Paulo, mas o Senhor Jesus, ele usa esse termo resgate. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que texto lindo! Ele veio não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos. Então, não existe salvação na ideia de que todos serão salvos. Muitos serão salvos. Não poucos, são muitos. Aqui é a ideia que Paulo usa. E ele vai fundamentar, a partir destas falas de resgate e a partir da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós podemos tirar aqui os dois fundamentos da redenção. Quais são eles? O primeiro fundamento da redenção, quando você olha aqui para essa fala de Jesus e para aquilo que Paulo está escrevendo, o primeiro fundamento da redenção é que existe um comprador. Se a possibilidade de ser redimido, de ser liberto da minha escravidão é alguém me comprando, então o primeiro fundamento é o comprador. E as Sagradas Escrituras, ela vai ensinar por todas as partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, eles vão trabalhar essa ideia de que
a humanidade toda está cerrada debaixo do pecado de Adão e Eva. A humanidade toda se acha debaixo da escravidão do pecado. E o senhor do pecado não é outro, senão aquele que instigou Adão e Eva a pecar. Então, por mais que você diga que você não participou do pecado de Adão e Eva, eu vou lhe dizer, por que então que os nossos desejos, as nossas vontades, elas se inclinam para o pecado? Porque Adão e Eva eram os nossos representantes. Tem alguém aqui que não tem pensamentos terríveis? Tem alguém aqui que não tem desejo? Por mais crente, por mais santo que você se ache, tem alguém aqui que não tenha pecado essa semana? Hoje, esta é uma demonstração de que estávamos em Adão, de que participamos do pecado de Adão. Os homens e as mulheres participaram do pecado da Eva. E você vê o pecado da Eva tão evidente, mais evidente do que o pecado de Adão. As mulheres já vão dizer ao machismo. Mas você pode perceber, todo homem, ele se acha o cabeça da casa. E ele pode até ser o cabeça da casa. Mas a mulher sempre é o pescoço. E ela vira a cabeça para onde ela quer. Foi assim lá no Éden. Continua sendo assim até hoje. Quem aguenta a goteira pingando na cabeça? O pescoço vira para ver se a goteira para de pingar naquele lugar. Não vamos fazer o bicho pingar do outro. Então, está aqui a evidência do pecado, tanto do Adão quanto da Eva. E nós participamos dele, direta e indiretamente. Então, você pode perceber que a história do Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo de Deus lá do Antigo Testamento, é a nossa história. Nós participamos e fazemos as mesmas coisas que eles faziam, ou que eles fizeram. Às vezes nós estamos aqui e aí a gente critica, dizendo, aquele povo era incrédulo demais. Olha, durante o dia tinha uma nuvem sobre eles, durante a noite tinha uma coluna de fogo, caía pão do céu, que povo incrédulo, o mar se abriu para eles passarem. Eles puderam até ser incrédulos, mas nós ganhamos 10 vezes mais do que eles. Eu acho que eles serviriam para ser nossos coroinhas, de tão incrédulos que somos, porque eles queriam ver o que nós já vimos através das Escrituras. Eles não tinham essa revelação que nós temos. Eles não tiveram o Cristo encarnado no momento deles, para resgate deles. Nós já tivemos, e nós às vezes participamos desses movimentos que demonstram que nós não cremos no Senhor Jesus. Aí quando você olha para as Sagradas Escrituras, muitos que estão na igreja tentando caminhar com Jesus, eles estão tentando se pendurar no cumprimento das leis, estão debaixo de princípios de lei e não debaixo daquilo que Cristo fez por nós, não debaixo confiante no sacrifício de Jesus. Por isso estão tentando se tornar aquilo que nunca vão conseguir ser. É simples isso. Aquelas pessoas do passado, eles tentaram ser crentes cumprindo a lei de Deus, mas eles fracassaram.
E todas as vezes que nós tentarmos cumprir tudo certinho, nós vamos fracassar. A única coisa que temos que cumprir certo é confiar que Jesus Cristo é suficiente, que o sacrifício de Jesus Cristo é a única coisa capaz de remir o nosso pecado. Tanto é que Paulo deixa isso claro. Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 19. Olha o que a lei faz. Para que serve a lei que as pessoas tentam cumprir? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei só serve para dizer assim: você é o culpado. Culpado. A lei só serve para isso, para apontar o nosso pecado. E todo mundo pecou. Agora, não fica mais fácil para a gente entender por que é que Jesus se fez carne? Jesus se fez carne porque nós não tínhamos condições alguma de pagar o nosso próprio resgate. Como que um escravo paga o seu próprio resgate? Se ele já está escravizado porque ele deve demais ou porque ele foi fraco demais? Porque a possibilidade de ser escravo eram essas: fraco ou dívida. Como que alguém fraco ou que não tem condição de pagar pode se libertar? Agora não fica mais fácil para nós entendermos por que é que Jesus se fez carne? Porque nós precisávamos de um parente próximo, que fosse forte o suficiente, que tivesse condições para pagar a nossa dívida. Agora você entende porque Ele é o unigênito de Deus e nós somos adotados, porque Ele veio do próprio Deus. Ele não nasceu com os nossos pecados. Ele nasceu santo, puro. Ele é o próprio Deus, que se fez homem para ser o primogênito de muitos. E Ele, como primeiro filho, vem adotar criaturas como eu e você. Agora, como alguém poderia ser salvo por indulgência? Como alguém poderia ser salvo por alguém da família mais rico que fosse, com mais posses que tivesse, se a dívida dele com Deus também é impagável? Como? Então Deus vem na pessoa de Jesus para se fazer o nosso remidor, o nosso resgatador. Bem disse Calvino, Deus se faz filho dos homens na pessoa bendita de Jesus Cristo, para que os homens pudessem se fazer filhos de Deus na pessoa santa de Jesus Cristo. É só por isso que houve a encarnação, porque era necessário que um parente próximo, com possibilidades, com recursos, pagasse a minha dívida e me libertasse da escravidão do pecado. Cristo é o nosso parente mais próximo. Cristo é o único capaz de pagar o nosso resgate. E por Ele ser o nosso parente mais próximo, por Ele ter pago o nosso resgate, sabe o que Paulo vai dizer? Que agora nós não somos mais de nós mesmos. Ontem eu fui no batismo lá em Perobal e cheguei tarde em casa.
Era meia-noite. E aí, rapaz, fui dormir tarde. Hoje eu acordei com aquela vontade, acho que eu não vou na escola bíblica hoje não. Vou faltar um domingo no ano, vai ser o primeiro. Fui dormir pensando isso. Mas quando foi 6:30 da manhã, as maritacas já começaram a cantar ali em volta. Aí eu já acordei e aí veio esse texto na minha mente. Itamar, você não é mais seu. A Ellen tinha até me dado forças. Não, fica em casa hoje, dorme mesmo, você está cansado. E aí veio aquele texto na minha mente. Itamar, você não é mais seu. E nós não somos mais de nós mesmos. Onde que está esse texto? É aí, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. Olha que texto fantástico. Essa é a compreensão do Paulo que entendeu o que é ser resgatado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eu pus o Paulo e o Pedro, para não ficar aquela ideia assim, mas é o Paulo só, não, o Pedro também compreendeu isso. Olha lá, povo de propriedade o quê? Exclusiva de quem? Então, como que eu fico agora com essa ideia de dizer assim, olha, o dono do meu nariz sou eu. Fica lá o pastor exortando, brigando com a gente. Quem manda na minha vida sou eu. Eu sou o dono do meu nariz. Vai, então vai. Vai que o seu nariz é seu. O muro chapiscado é de Deus. Ele vai pegar uma hora a minha cara, a sua cara, quando nós estivermos achando que somos dono do nosso nariz, ele vai pegar, então deixa eu te mostrar se o nariz é seu. E vai naquele muro chapiscado e dá umas raladinhas assim na nossa fuça para a gente aprender que a vida nossa não é mais nossa. Foi assim que aconteceu com Paulo. Você acha que eu e você somos mais bonitinhos do que Paulo? Deus, quando chama Paulo, Jesus, quando chama Paulo, ele diz assim, Paulo, Paulo, muito importa que você sofra pelo meu nome. Acabou com a ideia, venha para Jesus e pare de sofrer. Paulo, Paulo, muito importa que você padeça pelo meu nome. Vida com Cristo é isso, cruz é isso, é morte para nós mesmos. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus Cristo deixou, e esse é o evangelho esquecido por muitos de nós, que queremos viver a nossa vida achando que, porque estamos dentro da igreja, fazemos parte de um hall de membro de uma igreja, a vida é nossa. A vida não é nossa. Se fomos realmente comprados por Jesus, a vida nossa é de Jesus. Porque nós passamos a viver a vida de Jesus, senão não há remissão de pecados. Por isso que é inadmissível um cristão viver como um porco, na vida de pecado, na injustiça. É impossível. Se realmente fomos redimidos, devemos viver uma vida livre, liberta do pecado, liberta da injustiça. E o segundo fundamento é o valor pago. Se teve um comprador, alguma coisa teve que ser paga. Alguém compra aqui alguma coisa de graça? Se compra, me diz onde que é que eu quero comprar esse negócio de graça também. Aí vem o neurótico evangélico e ele quer pagar o preço para comprar. Vai pagar o preço do quê?
Você é duro, rapaz. Diante de Deus, eu e você somos duros, endividados. Não temos como pagar nada. E qual foi o preço pago? A Bíblia não nos deixa na inocência. O próprio verso de Paulo que nós começamos a analisar já vai falar que o preço foi sangue. Nós custamos sangue. O preço da nossa redenção não foi a vida de Cristo. Muitos valorizam a vida de Cristo. Nós custamos foi a morte de Cristo. Não foi a vida de Cristo, foi a morte de Cristo. O que é que dói mais? A vida ou a morte para nós? Esse foi o preço que ele pagou. E como vamos desprezar tão grande salvação? Como? Me diz como? Olha o que Pedro vai falar. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A Bíblia, então, não só fala o valor, mas ela diz o preço, o que é que Deus precisou, o que é que o Filho teve que fazer para satisfazer a necessidade do Pai. Lembrem-se, no Antigo Testamento, como que as pessoas eram perdoadas? Elas levavam ali um animal, o sumo sacerdote colocava a sua mão sobre esse animal, transferindo o pecado daquela pessoa que levou o bichinho para ser sacrificado. Então, quando aquele bichinho era sacrificado, pegava-se o sangue daquele animalzinho e colocava no propiciatório. O propiciatório nada mais era do que o assento da misericórdia. E todas as vezes que o sangue daquele animalzinho era colocado no assento da misericórdia, o pecador era perdoado do seu pecado. O preço foi pago, está dizendo. E pago a quem? Muitos dizem que Deus pagou o preço a Satanás. Que isso, Satanás o quê? O preço foi pago para aquele que recebe o sangue no propiciatório, no assento da misericórdia. Quem recebe o sangue no assento da misericórdia? É Satanás? Que Satanás o quê? É o próprio Deus. O preço foi pago para o próprio Deus. Quem que pagou o preço? O próprio Deus na pessoa de seu Filho. Por isso que tudo começa nele e tudo termina nele, e ele é o único meio para nós chegarmos a Deus. Ele é o único meio que o crente pode dizer glória a Deus por Jesus, só por Jesus. Jesus é a razão da nossa vida, Jesus é a razão da nossa transformação, Jesus é a razão da nossa segurança, da nossa paz, da nossa certeza de que se partirmos daqui, nós iremos morar com Ele eternamente, não pelo que fizemos, não pelo que fomos, mas por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é, o nosso remidor, o nosso redentor, o nosso glorificador. É só por isso, é só por isso. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse por Ti, estaríamos perdidos. Esse é o valor pago, pago ao próprio Deus. Por isso que no Antigo Testamento havia aquele derramar de sangue, porque Jesus ainda não havia se encarnado, Jesus ainda não havia se feito homem, mas quando Ele se fez homem,
Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que o sangue de um justo fosse derramado. Então agora você vai observar comigo esses 3 versos para a gente encerrar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Paulo dizendo, eu passei para vocês o que eu recebi. É como se ele estivesse dizendo, o que eu acreditava, o que a religião me ensinou era errado. O que a tradição dos meus pais me ensinaram era errado. Mas eu recebi. O que ele recebeu? A revelação do Senhor. E qual foi a revelação que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos meus pecados. Gente, o crente que ganha essa revelação, ele não vai mais viver uma vida de porco. Ele não vai mais viver uma vida pesada na presença de Deus. Ele vai viver uma vida de gratidão ao Senhor. O outro texto, João Batista, dizendo: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo João narrando a fala de João Batista. João Batista, olhando Jesus vindo, ele diz: eis aí o Cordeiro. Esse aí é aquele Cordeiro lá do Antigo Testamento. Esse aí é o Cordeiro que as pessoas, quando pecavam, levavam para que ele fosse sacrificado e o seu sangue derramado na propiciação, no assento de misericórdia, e Deus perdoava aquele pecador por causa daquele sangue. É esse aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Mateus 5,17. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Jesus não veio para que, através da graça, nós vivêssemos uma vida desgraçada. Jesus não veio para dizer assim: Moisés disse que se você adulterar é pecado. Jesus veio para dizer assim: não só você adulterar, mas você já pensar, você está adulterando. Então Jesus não veio para facilitar, Jesus veio para complicar e para mostrar a nós que a única possibilidade é só confiarmos nele. Apocalipse, capítulo 13, eu não tenho ele projetado, verso 8, mas lá vai dizer que este Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando começou o plano redentor? Lembram? Lá no verso 4, quando ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos santificou antes da fundação do mundo e nos adotou antes da fundação do mundo e nos predestinou antes da fundação do mundo e nos remiu antes da fundação do mundo. Para dizer assim a mim e a você: nunca mais diga que você está tentando se tornar crente. Nunca mais diga que você está procurando ser um cristão. Nunca mais diga isso. Crie vergonha e leia as Escrituras e aprenda as Escrituras para nunca mais
para nunca mais você perder esta certeza e esta segurança de que a remissão aconteceu antes que eu e você existíssemos. Para quê? Para que Cristo fosse glorificado. Sabe o que isso significa? Que se você ainda não foi remido, e você tem pecado até as mais profundidades abissais do inferno, existe possibilidade de perdão, porque o remidor veio para tirar o homem do charco de lodo. Não é isso que o salmista diz no Salmo 40? E ele me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha firme. Então, se você tem vivido uma vida de pecado, há esperança para você. Se você tem se tornado escravo do pecado, Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para nos resgatar do pecado.